Bom dia, família! Eu sou a Larissa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa e sou casada com o Brandon e nós nos mudamos pro Canadá em março de 2020. Bem, assim que eu e o Brandon começamos a namorar, nós conversamos bastante sobre o futuro e sobre como seria a nossa vida depois que a gente casasse. E daí nós decidimos que eu viria pro Canadá, já que eu falava inglês e eu sempre tive o sonho de morar fora do país. Essa decisão já tinha sido tomada, já estava certa, meus pais sabiam sobre minha mudança, eu já tinha confirmado tudo. Assim que nós nos casássemos, nós iríamos nos mudar pro Canadá. Nós nos casamos em novembro de 2019 e em dezembro nós compramos a passagem para março. Assim que a gente marcou, parecia que tava bem longe ainda, a gente tinha bastante tempo. Mas assim que chegou janeiro de 2020, já começou a dar aquela afliçãozinha, aquele ai meu Deus do céu, daqui a pouco tô indo embora. Mas mesmo assim eu fui levando a vida, fui tentando não pensar muito no assunto para não ficar muito ansiosa. Finalmente chegou o dia 1º de março, a nossa passagem estava comprada pro dia 3 e aí o negócio ficou real. A ficha começou a cair de verdade, já começou a dar um medo, um desespero, uma afliçãozinha assim lá no fundo do coração. Um pouquinho de tristeza também, né? Tava tentando fazer de tudo pra lidar com esse sentimento. Dia 1º de março era aniversário da minha avó paterna, e meu pai me falou que a gente ia lá pra casa dela visitá-la, porque ela ia fazer uma festinha, que era pra eu me arrumar, que a gente ia sair mais ou menos na hora do almoço. Assim que meu pai me falou isso, eu já subi pra me arrumar, pra eu não me atrasar, porque ele odeia quando eu me atraso. Daí eu fui, tomei meu banho. Aí enquanto eu tava passando minha maquiagem, eu tava ouvindo uma voz conhecida. Eu falei assim, nossa gente, parece que é meu primo que tá aqui. Mas aí eu deixei pra lá, ouvi a voz, mas continuei lá passando minha maquiagem bonitinha, me arrumando. Daí passou mais um tempinho e eu ouvi outra voz. Dessa vez era a voz do meu priminho. Como eu já tava arrumada e ele tava me gritando, eu desci. Na hora que eu desci, eu vi minha família inteira lá em casa. E aí eu liguei os pontos. Eles estavam fazendo uma festa surpresa pra mim. Nossa, foi surreal, gente. Eu me senti muito amada, muito feliz naquele momento. Porque eu já tava triste, né? Sabendo que daqui a uns dias eu ia embora. E de pensar que eles tiraram um tempo pra organizar essa festa, de virem até a minha casa, trazer comida, trazer sobremesa, sabe? Ao invés de ficar todo mundo triste, de cabisbaixo, eles na verdade vieram celebrar comigo, né? Celebrar essa nova fase da minha vida. Então foi muito especial pra mim. Daí a gente almoçou, batemos um papo, ficamos lá bastante tempo, só conversando mesmo, jogando papo fora, abraçando todo mundo, tirando foto, brinquei bastante com meu priminho e comi as sobremesas maravilhosas que eles fizeram, meu Deus do céu, uma melhor do que a outra. Como era domingo, infelizmente eles não puderam ficar comigo até de noite, porque tinha culto e eles tinham que ir embora pra se arrumar. Então, quando foi dando umas 4, 5 horas, eles foram se despedindo de mim. Foi um pouco difícil, porque tinha gente ali que eu sabia que não ia ver mais até eu voltar. Eu tava lá aprendendo pra não chorar enquanto abraçava cada um, abraçava bem agarradinha. Depois que eles foram embora, eu fui pra casa da minha avó, porque era realmente aniversário dela, né? E passei um tempinho lá com ela, jantei com ela, com meu avô. Nós conversamos bastante, foi bom também pra eu poder me despedir deles, né? Dar um abraço. Aí na hora que eu tava vindo embora, que eu fui me despedir deles, eu não consegui controlar a emoção e comecei a chorar. Eu estava o dia inteiro tentando controlar o choro, naquela hora eu não consegui mais, porque tava tudo ficando real. Eu sabia que demoraria um tempo até eu poder voltar ao Brasil, até eu poder ir ver meus avós novamente, né? Mas eu sou grata a Deus por ter tido a oportunidade de ir lá visitá-los, de passar um tempinho com eles antes de eu ir embora. Esse foi meu domingo, gente. Sábado chegou, véspera da nossa partida. No sábado era o dia que eu precisaria fazer minhas malas e eu não queria fazer de jeito nenhum. O Brandon ficou o dia inteiro, coitado, lá no meu pé, falando, vai lá fazer sua mala, não vai dar tempo, vai fazer sua mala. Mas eu estava tentando evitar de qualquer forma, porque eu sabia que quando eu começasse a separar as minhas peças, visse que eu ia conseguir levar, que eu não ia conseguir, aquilo significaria que a viagem, né, que a minha mudança estava realmente acontecendo. E eu estava tentando evitar um pouco esse pensamento, porque eu não queria ficar triste. Mas aí chegou a tarde e não tinha mais como eu evitar, porque eu ia viajar no outro dia de manhã e eu precisava fazer a mala, porque eu tinha muita coisa pra organizar. Antes de fazer minhas malas, eu tava tentando ver qual seria o melhor momento, porque eu queria que meus pais, minha avó que tava lá em casa, ficassem distraídos, pra não ficar pensando, né, não ficar triste, sabendo que eu tava fazendo as malas. Então, assim que eles deram uma distraída, eu subi, fui pro meu quarto e comecei a empacotar tudo. Estava lá no meu quarto com um guarda-roupa de 3 portas e a minha vida inteira pra enfiar em apenas 4 malas. Enquanto eu tava lá enrolando a minha roupa e socando lá dentro da mala, chegou o Brandon e viu a minha mala quase cheia com só uma gaveta do guarda-roupa. Aí ele me perguntou, mas você realmente usa tudo isso que você tá enfiando aí na mala? Eu falei, claro que eu uso, Brandon. Você usa tudo? Você usa tudo? Bagagem para somente só uma gaveta. E você tem
Esse. Muito aqui. E você pega assinante de coisas que você quer muito. Você usa? Não, eu pego todas as minhas roupas, porque são todas as minhas. E eu quero todas, entendeu? Eu achei uma audácia essa pergunta dele, gente. Eu tô aqui fazendo a minha mala, deixando a minha vida inteira que eu conheço pra trás. E você tá me perguntando se eu realmente preciso disso, se eu realmente uso isso? Claro que eu não uso, mas eu quero levar, gente. Eu quero levar porque é minha vida. Isso daqui é tudo que eu tenho. Minha família vai ficar aqui, meus amigos vão ficar aqui, tudo que eu conheço vai ficar aqui. As únicas coisas que eu posso levar comigo, que podem me lembrar da minha vida aqui no Brasil, são as minhas coisas. Então é claro que eu vou levar tudo. Não interessa se eu não uso. Não interessa, eu vou levar. E foi isso que eu fiz. Soquei a minha mala com tudo que eu podia. Não deu pra trazer tudo, mas eu trouxe a maioria. E quando eu voltar pro Brasil, eu vou trazer o resto. E enquanto eu estava lá em cima arrumando minhas roupas, a minha avó chega no quarto, o que eu não queria que acontecesse. Ela chegou no quarto e assim que ela chegou, eu dei um jeito de sair do quarto. Esperei ela sair pra voltar. Voltei e passou um pouquinho, ela voltou. Daí ela começou a chorar, gente, tadinha. Ela olhou pra minha mala e tava tão triste. Aí eu fui lá, abracei ela, tava tentando consolar. Pra mim foi bem difícil e complicado, porque eu estava muito triste já. Daí a minha avó começa a chorar, né? E aí eu fiquei mais triste ainda, com mais vontade de chorar. Eu fui lá, abracei ela bem forte, tava tentando consolar e ao mesmo tempo prender o meu choro, porque se começasse a chorar eu e ela, a gente ia ficar chorando até o fim do mundo. Naquele momento não tinha palavra que ia consolá-la, então eu só abracei e fiquei lá abraçando, falando que ia ficar tudo bem. Ela se recompôs, saiu do quarto, aí eu desabei, gente, comecei a chorar. Eu já tava aprendendo choro há alguns dias e não tinha mais como segurar a minha emoção, então eu comecei a chorar, chorar, chorar. E naquele dia tava o clima perfeito pra chorar, porque tava nublado, chovendo, com um friozinho, então não tinha outra solução a não ser chorar. E eu não conseguia parar de chorar de jeito nenhum, então eu comecei a cantar um hino pra ver se tirava minha mente daquilo, pra ver se me alegrava um pouquinho. Até que a minha tia e meu primo, que foram lá em casa me ver, se despedir novamente de mim, subiram pro meu quarto e ficaram lá comigo. Aí eles começaram a conversar comigo e eu fui me acalmando e parei de chorar. Eu continuei fazendo minhas malas lá com eles no quarto, e aí já me deu um ânimo e eu já fui distrair a minha mente fazendo outras coisas. Eles não me ajudaram em nada, tá? Não enrolaram uma blusinha, mas eles fizeram eu me sentir muito melhor, então muito obrigada. Essa foi minha segunda. Um dia triste, chuvoso e o dia em que eu enrolei todas as minhas peças de roupa e fiz tudo caber em 4 malas. Finalmente chegou a terça-feira, o dia da mudança. Nesse dia eu acordei bem cedinho, fui lá, tomei um banho quente bem demorado, pensei bem na minha vida, orei, entreguei tudo nas mãos de Deus. Como eu fui a primeira da casa a acordar, eu tive bastante tempo pra pensar na vida, tive bastante tempo pra me acalmar. Daí quando o povo acordou eu já tava me sentindo um pouco melhor e tava com um pouco de força, né? Porque eu não queria estar passando a imagem de estar triste pros meus pais, porque eu sabia que esse momento era um momento muito difícil pra eles também, e eu não queria que eles me vissem tristes, porque pai, quando vê filho triste, fica triste também. Então eu tava tentando passar força pra ver se a minha força dava força pra eles. Depois que já tava tudo arrumado, as malas todas arrumadas, bonitinhas, pesadas, eu desci para tomar café com a minha família. Minha mãe maravilhosa fez um tabuleiro de brownie. Eu tava morrendo de vontade de comer brownie, ela foi lá e fez com muito amor, com muito carinho. E a gente tomou café juntos, conversamos bastante. Não tocamos no assunto de mudança, conversamos sobre tudo menos mudança. E tivemos um comecinho de dia muito gostoso. Depois do café, o meu primo me liga perguntando se eu queria que ele fosse com a gente no aeroporto. E eu achei esse ato dele muito atencioso. Aí eu falei com ele que queria sim que ele fosse, porque eu, gente, estava um pouco preocupada com os meus pais na hora que eles voltassem do aeroporto. Eu pensei comigo, muito bom, se meu primo vier com a gente pro aeroporto vai ser muito bom, porque na hora da volta ele vai estar com os meus pais, e se eles estiverem muito tristes, se meu pai não tiver com condições de voltar pra casa, ele pode vir dirigindo e acalmando eles. Então eu fiquei muito feliz, muito obrigada, Wesley, por se oferecer aí com a gente pro aeroporto. Outra coisa que me deixou muito feliz foi a minha mãe resolver ir com a gente pro aeroporto, porque ela nunca vai, e dessa vez ela decidiu ir, e foi muito importante pra mim ter minha mãe e meu pai lá junto comigo. Enquanto nós esperávamos meu primo chegar pra gente poder sair, os meus primos que moram em Angra me ligaram. Eu me senti muito feliz em saber que eles se preocuparam em se despedir de mim, né? Eles me ligaram, a gente conversou um pouco, chorei um pouco, claro, né? Inevitável. Vi os filhinhos deles maravilhosos que eu amo tanto. Foi muito bom. Muito obrigada pela ligação de você. Assim que eu encerrei a ligação com os meus primos de Angra, o meu primo que ia com a gente pro aeroporto
passaporte chegou, meu primo já tava lá em casa, então essa era a hora que a gente tinha que sair. Antes de sairmos, nós fizemos uma oração pedindo proteção de Deus, pedindo para que ele fosse com a gente até o aeroporto e que esse processo não fosse tão difícil pra gente. Saímos de casa mais ou menos umas 10h30 da manhã. O trajeto da minha casa até o Rio foram de 2 horas. Nós fomos conversando bastante, conversando sobre coisas boas. Eu fui bem agarradinha com a minha mãe, desde a minha casa até o aeroporto. Ao chegarmos no aeroporto, a gente foi direto fazer o check-in e depois ficamos num cantinho conversando. A gente ficou conversando por bastante tempo, até o último minuto, até não poder mais. E aí, finalmente, chegou a hora que a gente tanto temia, né? Que era a hora da despedida. Eu fui e abracei meus pais, meu primo, dei um beijo neles. Nós nos abraçamos, choramos e dizemos o nosso até logo. Foi bem difícil, eu chorei bastante, mas graças a Deus eu não tava sozinha, eu tava ali com o Brandon me deu força e eu me senti melhor. No voo foi tudo tranquilo, eu chorei um pouco, fiquei um pouco triste, mas toda hora que a ansiedade batia no meu coração, eu orava a Deus, pedia força e eu me sentia melhor. E 10 horas depois, nós chegamos no Canadá, aqui nós encontramos a mãe do Brandon, que foi nos buscar no aeroporto, e viemos pra casa. E é isso, gente, essa foi a história de como nós nos mudamos do Brasil pro Canadá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve e deixa aqui um comentário sobre o que você achou da nossa história e sobre o que você quer ver nesse canal. Muito obrigada por ficarem comigo até o final. Um beijo e até a próxima!